Bom, vamos lá então falar da Artemis E, olhando só para os números principais da missão, né, cara? Porque quando a gente fala em exploração espacial, todo mundo pensa em foguete, em astronauta, em bandeira fincada no solo. Mas tem uma coisa que sustenta tudo isso, que são os dados técnicos, os números frios mesmo, que contam a história por trás da missão. Galera, antes de continuarmos, só um pequeno pedido: o famoso pacote youtubístico. Se inscreve e mete aquela voadora no peito do like, nos ajude a bater a meta de 1.000 inscritos nesse canal e já comenta aí de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Muito bem, tinha uma sequência de missões meio que idealizada, só que conforme as coisas foram evoluindo, contratos foram sendo assinados, testes foram sendo feitos, a NASA anunciou em 2026 uma arquitetura padronizada, uma versão mais consolidada do programa. Ou seja, a Artemis E já nasce dentro de um cenário mais maduro, mais organizado, mais realista. E quando a gente fala que ela é uma missão tripulada de superfície lunar, isso muda completamente o nível da conversa. Não é uma missão só de sobrevoo, não é uma missão só de órbita lunar. É missão de descer na Lua, missão de colocar ser humano lá na superfície de novo. E isso, tecnicamente falando, envolve uma complexidade gigantesca, porque você tem que levar 4 astronautas até a órbita lunar, garantir que todos estejam em segurança, realizar acoplamentos, transferências de tripulação, descer 2 deles até o solo e depois subir de volta. Tudo isso funcionando perfeitamente, tá bom? A tripulação é composta por 4 astronautas que seguem até a órbita da Lua. 4. Esse número não é aleatório, não é um número jogado ali. Ele representa um equilíbrio entre capacidade operacional e segurança. Se a gente colocasse menos gente, você teria menos flexibilidade de tarefas. Se colocasse mais, o sistema ficaria mais pesado, mais caro, mais complexo. Então, 4 é um número estratégico. Desses 4 astronautas, 2 vão descer à superfície lunar. 2 apenas. E aí você pode pensar, poxa, só 2? Mas olha só, descer na Lua exige um módulo específico, exige combustível adicional, exige sistemas de suporte à vida independentes. Quanto mais gente você coloca no módulo de pouso, maior ele precisa ser, mais pesado ele fica, mais combustível ele precisa carregar. Então, 2 astronautas descendo é uma escolha técnica muito bem calculada. Enquanto isso, os outros 2 permanecem em órbita lunar. Isso é fundamental, porque esses 2 que ficam lá em cima funcionam como suporte, como retaguarda, como equipe de monitoramento. Eles ficam responsáveis por operar sistemas orbitais, supervisionar o acoplamento de retorno, manter comunicação constante com a Terra e com os colegas na superfície. Ou seja, você tem uma divisão clara de funções: equipe de superfície e equipe orbital. E essa divisão não é só operacional, ela é estratégica. Porque se a gente pensar em termos de segurança, é uma redundância importantíssima. Se houver qualquer problema no módulo de pouso, ainda existem 2 astronautas em órbita com a nave principal. Se houver algum imprevisto na superfície, o retorno é coordenado como equipe que já está em posição segura. É complicado isso aí. É um xadrez tridimensional acontecendo a quase 400 mil quilômetros da Terra. Outro número que chama atenção é o tempo estimado na superfície lunar, cerca de 1 semana, aproximadamente 7 dias. Pode parecer pouco, mas olha que interessante, ó. 7 dias na Lua é um salto enorme comparado às primeiras missões Apollo, que ficaram períodos mais curtos em solo. 1 semana permite realizar experimentos científicos mais complexos, instalar instrumentos, testar tecnologias de permanência prolongada e até simular futuros cenários de base lunar. 7 dias significam que os sistemas de suporte à vida do módulo de pouso precisam garantir oxigênio, controle térmico, energia elétrica e gerenciamento de resíduos por esse período inteiro. Não é simplesmente descer, tirar uma foto e ir embora. É ficar ali, trabalhar ali, operar ali, e tudo isso dentro de um ambiente extremamente hostil, com temperaturas que variam drasticamente e com radiação constante. A região de pouso planejada é o Polo Sul da Lua, e aqui entra um dado estratégico gigantesco. O Polo Sul lunar é considerado uma das áreas mais promissoras do ponto de vista científico e de exploração de recursos. Existem crateras permanentemente sombreadas onde a luz do Sol não entra há bilhões de anos. Nessas regiões
há indícios fortes da presença de gelo de água. E por que isso é tão importante? Porque água na Lua significa possibilidade de produzir oxigênio, produzir hidrogênio, produzir combustível. Ou seja, o Polo Sul não é só um lugar interessante, ele pode ser um ponto-chave para a sustentabilidade de futuras missões. A Artemis V, ao mirar essa região, já está alinhada com uma visão de longo prazo. Não é só ir lá e voltar, é preparar terreno. Quando a gente junta esses números todos, fim de 2028, 4 astronautas em órbita lunar, 2 descendo cerca de uma semana na superfície, região do Polo Sul, a gente começa a enxergar o desenho completo da missão. Não é só uma sequência de eventos, é uma operação cuidadosamente estruturada. E olha que curioso, cada número desses representa anos de estudo, de simulação, de engenharia. O número 4 não surgiu do nada. O número 2 não é arbitrário. Uma semana não é um chute. Tudo isso vem de análises de risco, de capacidade de carga, de autonomia dos sistemas, de orçamento disponível, porque no fim das contas, missão espacial é engenharia e matemática puras, né, cara? A previsão para o fim de 2028 também revela outra coisa importante. A missão depende de uma cadeia logística e tecnológica que precisa estar madura até lá. Testes anteriores, voos não tripulados, validação de sistemas, ou seja, o cronograma não é só uma data no calendário, é o reflexo de uma série de marcos que precisam ser cumpridos antes. E quando a gente fala em missão tripulada de superfície, a palavra tripulada pesa muito, porque significa que todos os sistemas precisam ter redundância. Significa que qualquer falha pode colocar vidas em risco. Então, cada número técnico tem margem de segurança embutida. Cada planejamento de tempo inclui janelas extras. Cada divisão de tripulação considera cenários de contingência. Se a gente parar para pensar, a Artemis V representa uma espécie de consolidação da presença humana além da órbita baixa da Terra. 4 astronautas viajando até a Lua já não é mais algo experimental como foi nos anos 60. É parte de um programa estruturado. 2 descendo à superfície no Polo Sul durante cerca de 7 dias mostra uma ambição de permanência maior, de operação mais complexa. Então, quando alguém pergunta quais são os números da missão Artemis V, não é só listar dados frios, é entender o que esses números significam. Fim de 2028 indica planejamento de longo prazo. 4 astronautas indicam capacidade ampliada. 2 na superfície indicam foco e eficiência. Uma semana na Lua indica avanço operacional. Polo Sul indica estratégia de recursos e ciência de ponta. E no fim das contas, olha só que interessante, esses números contam uma história de retorno à Lua, mas de um jeito diferente, mais estruturado, mais pensado para o futuro. Não é uma corrida contra ninguém, é uma construção passo a passo. E cada dado técnico é como se fosse uma peça desse quebra-cabeça gigante que é levar a humanidade de volta à superfície lunar de forma sustentável, segura e cada vez mais ousada. Bom, agora vamos entrar na parte mais parruda da coisa, né, cara? Que são os veículos, os contratos bilionários e os elementos técnicos que realmente tornam a Artemis V possível, porque uma coisa é falar de número de astronauta, tempo na superfície e região de pouso. Outra coisa completamente diferente é entender o maquinário absurdo que precisa funcionar como um relógio suíço para tudo isso acontecer. Começando pelo foguete principal, o SLS, o Space Launch System. Olha só, o SLS na configuração padronizada anunciada pela NASA em 2026 é um verdadeiro gigante. A gente está falando de um foguete de grande porte projetado para levar cargas pesadas além da órbita baixa da Terra. Não é qualquer lançador, ele foi concebido justamente para missões de espaço profundo, ou seja, Lua e no futuro, quem sabe, Marte. O SLS utiliza um estágio central abastecido com hidrogênio líquido e oxigênio líquido, alimentando 4 motores RS-25, que são versões modernizadas daqueles motores do ônibus espacial. Olha que interessante isso, tecnologia reaproveitada, mais adaptada, melhorada, certificada para um perfil completamente diferente de missão. Além disso, ele conta com 2 boosters laterais de combustível sólido que dão aquele empurrão inicial monstruoso na decolagem.
é força bruta mesmo, né? Essa configuração padronizada definida em 2026 significa que a NASA escolheu uma versão específica do foguete como base para as missões seguintes. Isso traz estabilidade para o programa. Você reduz variabilidade, facilita planejamento logístico, treinamento, integração de sistemas. Não é cada missão com um foguete diferente. Existe uma padronização que melhora a eficiência e previsibilidade de custos. E aí entra a nave da tripulação, a Orion. A Orion é a cápsula que vai abrigar os astronautas durante a viagem no espaço profundo. Ela é composta basicamente por dois grandes elementos: o módulo da tripulação e o módulo de serviço. O módulo da tripulação é onde os astronautas ficam, onde estão os sistemas de controle, os assentos, os painéis, os computadores de bordo. Já o módulo de serviço fornece energia, propulsão, controle térmico e suporte à vida. Olha que legal isso. O módulo de serviço da Orion é fornecido pela Agência Espacial Europeia, a ESA. Ou seja, existe uma cooperação internacional embutida no coração da nave. Ele utiliza painéis solares para geração de energia elétrica, diferentemente das células de combustível usadas no passado. Isso dá uma autonomia interessante para missões mais longas. A Orion foi projetada para suportar velocidades altíssimas no retorno à Terra, porque quando você volta da Lua, a velocidade de reentrada ela é muito maior do que numa missão que vem só da órbita baixa. Estamos falando de algo em torno de 11 km por segundo. Então o escudo térmico precisa aguentar temperaturas absurdas. É engenharia de ponta mesmo. Agora, saindo do transporte principal e indo para a parte mais delicada da missão, a gente tem o sistema de pouso humano, o Blue Moon HLS, desenvolvido pela Blue Origin. E aqui começa uma outra camada da história, porque estamos falando de parceria público-privada em grande escala. O contrato da Blue Origin para desenvolver o sistema de pouso humano foi de US, 3,4 bilhões. 3,4 bilhões de dólares é dinheiro demais, né, cara? Mas quando você coloca na ponta do lápis o que significa desenvolver um módulo capaz de descer na Lua com astronautas, operar com segurança, depois decolar da superfície lunar e reencontrar uma nave em órbita, você começa a entender o tamanho do desafio. O Blue Moon HLS ele é projetado especificamente para transporte de tripulação. Diferente de um módulo de carga, ele precisa ter sistemas redundantes de suporte à vida, controle ambiental, interfaces amigáveis para astronautas com trajes pressurizados, sistemas de navegação extremamente precisos para pouso em terreno irregular. Porque o Polo Sul Lunar não é uma planície lisa, tá bom? É cheio de crateras, sombras profundas e variações de relevo. Esse módulo precisa realizar uma descida controlada, utilizando motores capazes de ajuste fino de empuxo. Não é simplesmente ligar o motor e deixar descer, é uma sequência delicada de frenagem orbital, aproximação vertical e pouso suave. E tudo isso com comunicação constante e capacidade de abortar a descida se algum parâmetro sair do esperado. Além disso, o HLS precisa depois decolar da Lua, e decolar da Lua não é trivial. Mesmo com a gravidade sendo cerca de 1/6 da Terra, você ainda precisa de um sistema de propulsão confiável, tanques pressurizados, estrutura leve e resistente ao mesmo tempo. É um equilíbrio complicado demais e não para por aí. A Artemis V também está ligada a um elemento europeu muito interessante, o módulo LunarView, associado ao Gateway. O Gateway é aquela estação em órbita lunar que funciona como ponto de apoio para as missões. E o módulo LunarView amplia as capacidades dessa estação. Segundo a ESA, o LunarView tem cerca de 6 metros de diâmetro, 4 metros de comprimento e aproximadamente 10 toneladas quando abastecido. Olha os números aí. 4,6 metros de diâmetro é praticamente o tamanho de um pequeno módulo habitável espacial. 6,4 metros de comprimento já permite um volume interno considerável para experimentos, sistemas de observação e suporte operacional. 10 toneladas abastecido significa que estamos falando de um componente robusto, que exige capacidade significativa de lançamento e integração. Ele não é um acessório pequeno, é uma peça estrutural importante do Gateway. Esse módulo deve oferecer janelas ou sistemas avançados de observação da superfície lunar, além de espaço adicional para equipamentos científicos. Ou seja, ele não é
só um corredor de passagem. Ele agrega funcionalidade real à arquitetura da missão. E quando a gente junta tudo isso, SLS padronizado, Orion com módulo de serviço europeu, Blue Moon HLS financiado por um contrato bilionário, Lunar Viu com dimensões bem definidas e massa considerável, a gente começa a enxergar a complexidade industrial da Artemis V. São múltiplas empresas, múltiplas agências espaciais, milhares de engenheiros, contratos que envolvem bilhões de dólares e anos de desenvolvimento. Cada parafuso desses sistemas passa por testes extremos de vibração, temperatura, vácuo, radiação. Não existe improviso. É interessante perceber como a missão representa uma mudança de paradigma. No passado, a NASA desenvolvia praticamente tudo internamente, ou com grandes contratantes tradicionais. Agora existe uma integração forte com empresas privadas como a Blue Origin, que recebem contratos robustos, mas precisam cumprir marcos técnicos rigorosos. Esses US 3, 4 bilhões não são simplesmente um cheque entregue de uma vez. Eles estão atrelados a etapas, a demonstrações, a validações. Se a empresa não cumpre determinado requisito, o pagamento não avança. Isso cria uma dinâmica diferente no desenvolvimento espacial. E o envolvimento europeu com o módulo Lunar Viu reforça o caráter internacional da missão. Não é um esforço isolado, é uma arquitetura que depende de cooperação entre continentes. Cada componente precisa conversar perfeitamente com os outros, tanto fisicamente quanto em termos de software e protocolos de comunicação. Então, quando a gente olha para a Artemis V por esse prisma técnico, o que aparece não é só uma missão indo para a Lua, é um ecossistema inteiro de tecnologia de ponta funcionando em harmonia. Um foguete super pesado, uma cápsula preparada para reentrada em altíssima velocidade, um módulo de pouso desenvolvido com investimento bilionário e um módulo orbital europeu com dimensões e massa significativas integrados numa mesma coreografia espacial. E olha só, cada número citado, 4 motores principais no estágio central do SLS, 3, 4 bilhões de dólares no contrato do HLS, 4, 6 metros de diâmetro do Lunar Viu, 10 toneladas abastecido. Cada um desses números representa decisões técnicas, análises estruturais, simulações computacionais e incontáveis horas de teste. No fim das contas, a Artemis V é quase como uma orquestra. Só que em vez de violino e piano, a gente tem motores criogênicos, tanques pressurizados, sistemas de navegação autônoma e módulos orbitais gigantes. E tudo isso precisa tocar junto, né, no tempo certo, na sequência exata. Porque no espaço, qualquer pequeno erro pode virar um problemão. É complicado isso aí. Mas é justamente isso que torna essa missão tão fascinante do ponto de vista técnico. No fim das contas, a Artemis V não é só mais uma missão, né, cara? É a soma de bilhões investidos, tecnologia de ponta, cooperação internacional e planejamento minucioso. É o passo firme rumo a uma presença humana sustentável na Lua, mostrando que agora a exploração é estratégica, contínua e muito bem calculada. Então vamos lá. O que é, afinal, a tal da Artemis V, né, cara? Porque muita gente ouve falar, vê manchete, vê post na internet, fala, tá, mas o que exatamente é isso? Olha só, a Artemis V é uma missão tripulada de superfície lunar do programa Artemis da NASA. Ou seja, não é só mais um foguete subindo, não é só mais um teste em órbita, é uma missão pensada para levar astronautas até a Lua. E mais do que isso, colocar a gente caminhando por lá de novo. E quando a gente fala Artemis, a gente está falando de um programa gigantesco, que é tipo a nova era de exploração lunar dos Estados Unidos, só que agora com uma arquitetura muito mais complexa do que na época da Apollo. E aí entra um ponto muito importante, presta atenção nisso. Pela arquitetura atualizada em 2026, a Artemis V passou a ser considerada uma missão de pouso lunar adicional, prevista para o fim de 2028, mas repara numa palavra que a própria NASA usa, Anticipated by Late 2028, ou seja, é algo antecipado, esperado, estimado, não é uma data travada, não é aquela coisa, vai ser nesse dia e acabou, é planejamento. E planejamento espacial, meu amigo, muda. Muda porque orçamento muda, porque tecnologia muda, porque teste dá certo ou dá errado, porque fornecedor atrasa. Então, quando você vê 2028, pensa assim, é o alvo, é o horizonte, mas ainda está sendo refinado.
Aliás, essa expressão é muito importante. A NASA fala abertamente que continua refinando a arquitetura da campanha Artemis. O que é isso? A arquitetura é o desenho geral de como as missões se encaixam. Qual missão faz o quê? Qual leva módulo? Qual testa sistema? Qual pousa? Qual amplia estação? Não é simplesmente uma sequência linear de foguetes. É quase como um grande quebra-cabeça orbital, né, cara? E a Artemis V está inserida nesse quebra-cabeça que ainda está sendo ajustado. Agora tem uma coisa interessante e até meio confusa para quem acompanha isso há mais tempo. Algumas páginas técnicas mais antigas da ESA e da própria NASA ainda descrevem a Artemis V como a terceira expedição tripulada de superfície lunar. Só que aí, em fevereiro de 2026, houve uma revisão importante da arquitetura do programa. Nessa revisão, a Artemis III deixou de ser o primeiro pouso lunar dessa nova fase e virou uma missão de teste em órbita terrestre. Já a Artemis IV passou a ser o primeiro pouso lunar dentro do plano atualizado. E a Artemis V ficou como pouso adicional planejado para o final de 2028. Então, olha que coisa, né? Dependendo da página que você lê, pode parecer que a Artemis V é a terceira missão a pousar na Lua dentro do programa. Mas na arquitetura revisada, ela é a segunda missão de pouso dessa nova configuração. É complicado isso aí, porque documento técnico às vezes demora para ser atualizado, a agência internacional publica uma coisa, a outra revisa depois, e quem está de fora fala, ué, mas não era outra coisa? É assim mesmo em programa espacial grande, ainda mais quando envolve NASA, ESA, indústria privada, vários contratos bilionários. Falando em estrutura da missão, vamos lembrar que a Artemis V deve usar a configuração padronizada do SLS. O Space Launch System. O SLS é aquele foguete gigante da NASA, herdeiro direto de tecnologias do ônibus espacial, com uma proposta de ser o grande lançador pesado da agência. Na revisão de 2026, a NASA informou que está padronizando o veículo. Isso é interessante porque mostra uma tentativa de estabilizar o design, diminuir variações entre voos, reduzir custo operacional ao longo do tempo. E mais do que isso, a agência também está avaliando alternativas para o segundo estágio das missões posteriores. Ou seja, mesmo com a SLS sendo o foguete principal, ainda há estudos sobre como otimizar partes dele. Isso mostra que o programa Artemis não é algo engessado. Ele evolui, ele se adapta. Ele tenta encontrar equilíbrio entre custo, desempenho e cronograma, e a Artemis V entra exatamente nesse contexto de transição para uma fase mais madura do programa. Agora vamos falar da tripulação, porque isso é fundamental. A Artemis V que deve levar 4 astronautas a bordo da nave Orion até a órbita lunar. A Orion é a cápsula responsável por transportar os astronautas no espaço profundo, fora da órbita baixa da Terra. Ela é como se fosse a sucessora moderna das cápsulas da Apollo, só que muito mais tecnológica, com sistemas avançados de suporte à vida, navegação, proteção térmica para reentrada em alta velocidade e tudo mais. 4 astronautas vão nessa jornada até a órbita da Lua. Isso já mostra uma diferença importante em relação às missões Apollo, que levavam 3. Aqui a arquitetura permite uma equipe maior, o que dá mais flexibilidade científica e operacional. Mas atenção, isso não significa que os 4 descem na superfície. A divisão de funções é parte estratégica da missão. 2 devem descer à Lua, enquanto 2 permanecem em órbita lunar ou no Gateway, dando suporte às operações. Esse modelo é interessante, porque cria uma dinâmica de trabalho em equipe distribuída. Você tem gente na superfície realizando atividades científicas, testando equipamentos, explorando terreno, e ao mesmo tempo tem gente em órbita monitorando sistemas, garantindo comunicação, coordenando logística. É quase como se fosse uma operação integrada entre campus central de controle, só que tudo isso a centenas de milhares de quilômetros da Terra. Outro ponto que precisa ser destacado é a ideia de cadência futura. A NASA afirma que, depois da Artemis V, a expectativa é ter missões aproximadamente anuais. Olha que mudança de paradigma, né? Na época da Apollo, era uma corrida contra o tempo, contra a União Soviética. Depois que o objetivo foi alcançado, as missões foram encerradas. Agora não. Agora a proposta é criar continuidade.
é estabelecer presença frequente na órbita e na superfície lunar. Então a Artemis V não é um evento isolado, ela faz parte de uma engrenagem maior. É como se fosse um passo dentro de uma escada muito mais longa. A meta não é só ir e voltar, mas criar infraestrutura, ganhar experiência operacional, testar tecnologias que depois podem ser usadas em missões ainda mais ambiciosas, inclusive para Marte. Porque no fundo, se a gente for pensar bem, a Lua vira um laboratório. Um campo de testes, um lugar onde você aprende a viver e trabalhar fora da Terra por períodos prolongados. E tem também o simbolismo disso tudo, né, cara? A Artemis V representa uma fase em que o programa já teria passado pelos testes iniciais, pelas primeiras validações e estaria entrando numa etapa de consolidação. Não é mais só provar que consegue ir, é começar a estruturar uma presença recorrente. Isso muda completamente o tipo de planejamento envolvido. Você começa a pensar em sustentabilidade, em logística contínua, em como reduzir custo por missão, em como tornar aquilo quase rotineiro. E quando a NASA fala que continua refinando a arquitetura da campanha, isso mostra que a Artemis V ainda está inserida num cenário dinâmico. Pode haver ajustes no perfil da missão, na integração com o Gateway, na sequência exata de eventos, mas o conceito central permanece. 4 astronautas indo até a órbita lunar na Orion, missão de pouso associada ao Polo Sul da Lua, uso do SLS padronizado e inserção dentro de uma estratégia maior de presença humana sustentável além da órbita abaixo da Terra. Então, quando alguém pergunta o que é a Artemis V, a resposta não é só uma missão para a Lua, é muito mais do que isso. É uma peça dentro de um plano estratégico que foi revisado, reorganizado e adaptado ao longo dos anos. É uma missão prevista para o fim de 2028, mas ainda sob refinamento. É parte de um programa que quer estabelecer uma nova era de exploração lunar com continuidade anual. E é também um exemplo claro de como programas espaciais modernos são complexos, interdependentes e sujeitos a mudanças constantes ao longo do caminho. Agora vamos imaginar o seguinte cenário, né, cara? A tripulação já saiu da Terra, já fez toda a trajetória translunar e está ali na vizinhança da Lua. É aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Porque não é mais só viagem, agora é operação pesada mesmo. A dinâmica da missão muda completamente quando a nave entra em órbita lunar e começa a fase de preparação para o pouso. Dos 4 astronautas que seguiram viagem, 2 vão se preparar para descer à superfície. E isso não é simplesmente entrar num elevador e apertar um botão, né? Existe todo um processo de checagem de sistemas, transferência de equipamentos, conferência de trajes, sincronização de janelas orbitais. Enquanto isso, os outros 2 permanecem em órbita, dando suporte, monitorando telemetria, acompanhando cada detalhe da descida. É uma coreografia extremamente calculada. O destino na superfície é a região do Polo Sul da Lua. E por que o Polo Sul? Porque ali existem áreas que recebem pouca luz solar direta, crateras permanentemente sombreadas e, segundo dados de missões anteriores, indícios de gelo de água. Ou seja, não é só um lugar bonito no mapa, é um ponto estratégico. Água na Lua significa possibilidade de produzir oxigênio, combustível, suporte à vida. Então, quando os astronautas descem ali, eles não estão só andando por um terreno novo, estão explorando um dos locais mais promissores para a presença humana de longo prazo. Quem faz o transporte da órbita até a superfície é o sistema de pouso humano desenvolvido pela Blue Origin, o Blue Moon, também chamado de Blue Moon MK2. Esse veículo foi pensado para ser reutilizável dentro da arquitetura lunar, fazendo o trajeto de ida e volta entre a órbita e o solo. Olha que mudança de mentalidade em relação às missões antigas, né? Antes era tudo descartável. Agora a ideia é criar um sistema que possa ser usado repetidamente, como parte de uma infraestrutura. O contrato para o desenvolvimento desse lander foi anunciado no valor de 3-4 bilhões de dólares. Isso mostra o tamanho da responsabilidade envolvida. Não é só construir um módulo que pousa, é garantir que ele seja seguro, confiável e capaz de operar num ambiente extremamente hostil. A Lua não tem atmosfera significativa
para ajudar na frenagem. Não tem clima estável, não tem margem para erro. Cada motor, cada sensor, cada linha de software precisa funcionar exatamente como planejado. A descida em si é um momento crítico. O lander reduz a velocidade orbital, inicia a queima de motores para perder altitude e começa a transição para o pouso vertical. E tudo isso com atraso de comunicação em relação à Terra. Então, os astronautas e os sistemas a bordo precisam ter autonomia. É uma mistura de controle humano com automação avançada. Quando finalmente os motores desaceleram o suficiente e o veículo toca o solo, ali começa oficialmente a fase de superfície da missão. A permanência prevista é de cerca de uma semana. A descrição mais detalhada fala em retorno ao Gateway 6 dias após o pouso. Pode parecer pouco, mas é um período intenso. Nesse tempo, os astronautas realizam atividades extraveiculares, coletam amostras, instalam experimentos científicos, testam tecnologias de mobilidade e de suporte à vida. Cada caminhada lunar é planejada com precisão quase cirúrgica. E tem um detalhe interessante: operar no Polo Sul significa lidar com iluminação diferente daquelas imagens clássicas da Apollo. Dependendo da posição, o Sol pode ficar abaixo no horizonte, criando sombras longas e áreas de contraste extremo. Isso influencia na navegação, na escolha de trajetos e até no gerenciamento térmico dos equipamentos. Muito bem, então não é só descer e sair andando. Existe toda uma adaptação ao ambiente específico daquela região. Enquanto isso, lá em órbita lunar, os 2 astronautas que não desceram continuam trabalhando. Eles podem estar a bordo do Gateway, que é a futura estação em órbita da Lua, ou em órbita associada às operações do complexo. O Gateway funciona como um ponto de apoio, um entreposto. Não é uma estação gigantesca como a ISS, mas é estratégica. É ali que se concentram sistemas de suporte, armazenamento, comunicações e coordenação. Dentro desse contexto, entra o módulo europeu LunarView, Artemis V. Está ligado à entrega desse módulo ao Gateway. Segundo as especificações técnicas divulgadas pela ESA, o LunarView terá cerca de 4,6 metros de diâmetro, 6,4 metros de comprimento e uma massa de aproximadamente 10 toneladas quando abastecido. Não é pequeno, né? É um componente robusto dentro da arquitetura da estação. As funções do LunarView incluem transporte de carga, armazenamento e reabastecimento do Gateway, ou seja, ele amplia a capacidade logística da estação. Mas além disso, ele também terá janelas com vista para o espaço e para a Lua. Pode parecer um detalhe quase poético, mas não é só estético. Janelas são importantes para observação direta, para monitoramento visual e até para o bem-estar psicológico da tripulação. Imagina você estar em órbita lunar e poder olhar diretamente para a superfície lá embaixo. A integração do LunarView ao Gateway representa mais um passo na construção de uma infraestrutura permanente ao redor da Lua. Cada módulo adicionado aumenta a complexidade, mas também a capacidade operacional, e a Artemis E participa desse processo, consolidando o papel da estação como ponto central das missões. Depois que os 6 dias de atividades na superfície chegam ao fim, os 2 astronautas retornam ao lander. Inicia-se então a fase de subida. O módulo de ascensão do Blue Moon decola da superfície lunar e reencontra a estrutura em órbita. Esse encontro precisa ser extremamente preciso. Estamos falando de 2 veículos se movendo a milhares de quilômetros por hora em órbita lunar. O acoplamento é um momento delicado que exige sincronização milimétrica. Uma vez reunidos novamente os 4 astronautas, começa a preparação para a volta à Terra. A nave responsável por trazer todos de volta é a Orion. A saída da órbita lunar envolve uma queima de motores no momento exato para colocar a cápsula na trajetória de retorno. E aí vem uma das fases mais críticas de qualquer missão além da órbita terrestre. A reentrada. A velocidade de reentrada é da ordem de 40 mil km por hora. É energia cinética absurda. O escudo térmico da Orion precisa suportar temperaturas extremas enquanto a cápsula atravessa a atmosfera terrestre. A desaceleração é progressiva e na fase final entram em ação 11 paraquedas. Esses paraquedas reduzem a velocidade até o ponto seguro para a ameriçagem no Oceano Pacífico.
A recuperação no mar é parte planejada da missão. Equipes especializadas aguardam na área prevista, prontas para recolher a cápsula e garantir a segurança da tripulação. É um momento simbólico, né, cara? Depois de dias operando entre órbita lunar e superfície, depois de testar sistemas, instalar módulos e realizar experimentos, os astronautas voltam para casa trazendo dados, amostras e experiência acumulada. E dentro desse contexto todo, existe um elemento ainda maior: a expectativa de que essa missão marque o início da construção da Moon Base da NASA. Isso significa que as atividades não são isoladas, elas fazem parte de um plano maior de estabelecer infraestrutura na superfície lunar. Pode envolver preparação de terreno, teste de sistemas de energia, avaliação de locais para futuras instalações. Então, quando a gente olha para Artemis V sob esse prisma operacional, o que aparece é uma missão extremamente integrada: pouso no Polo Sul, uso de lander dedicado, suporte orbital, expansão do Gateway com o módulo Lunar View, estadia de cerca de 6 dias na superfície, reencontro em órbita e retorno à Terra, com reentrada em alta velocidade e ameriçagem controlada. É uma sequência complexa, interligada, onde cada etapa depende da anterior ter funcionado perfeitamente. Não é só um pouso, não é só uma viagem, é um ensaio para uma presença contínua. É a consolidação de uma arquitetura que envolve órbita lunar, superfície, módulos internacionais, empresas privadas e uma logística que começa na Terra e termina no oceano após a reentrada, e tudo isso acontecendo numa janela prevista para o fim de 2028, dentro de um plano que busca transformar a Lua em um ambiente de trabalho recorrente para a humanidade. Então, no fim das contas, a Artemis V representa muito mais do que um simples pouso lunar, né, cara? É a consolidação de uma nova era com infraestrutura, cooperação internacional e visão de longo prazo. É a humanidade aprendendo passo a passo a transformar a Lua em destino permanente. Bom, então vamos lá, né? Cara, quando a gente fala do que a Artemis V deve fazer na prática, a gente está falando de uma missão que já nasce com um peso gigantesco nas costas. Não é só mais um voo para a Lua, não é só repetir Apollo com tecnologia nova, não é nada disso. A Artemis V entra no momento em que o programa já passou pelas primeiras etapas, já testou sistema, já colocou gente ao redor da Lua e agora começa a consolidar de verdade essa presença lunar. Então olha só como isso é grande. Primeiro ponto fundamental: levar uma tripulação até a órbita lunar usando o SLS e a cápsula Orion. Parece simples quando a gente fala assim, né? Ah, vai lançar um foguete, levar astronauta, mas cara, é uma operação monstruosa. O SLS é o foguete mais poderoso que a NASA já construiu desde a época do Saturno V, e ele é a espinha dorsal desse programa. É ele que dá a energia toda para tirar o Orion da Terra e colocar numa trajetória translunar. Se a gente parar para pensar, cada lançamento é quase um evento histórico, porque envolve anos de planejamento, testes, integração de sistemas, checagem de segurança. Não é apertar botão e pronto, tá bom? E aí entra a Orion, que é a nave onde os astronautas vão mesmo. É ali que eles ficam durante a subida, durante o trajeto até a Lua, durante o retorno. A Orion é projetada para missões mais longas, para aguentar radiação, para operar longe da Terra. Não é uma cápsula de órbita baixa, é um veículo de espaço profundo. Então, quando a Artemis V decolar, ela vai levar essa tripulação num perfil já mais maduro de missão, porque o programa já vai ter aprendido com os voos anteriores, ou seja, não é estreia, é consolidação. Chegando na órbita lunar, aí que o negócio começa a ficar interessante de verdade, porque a Artemis V não é pensada como uma missão isolada, ela faz parte de uma arquitetura maior, e dentro dessa arquitetura entra o Gateway. Olha só que conceito diferente. Em vez de simplesmente ir pousar e voltar como era na Apollo, agora a ideia é ter uma espécie de ponto de apoio em órbita da Lua. Um lugar onde a tripulação pode acoplar, reorganizar as coisas, se preparar para a descida, testar sistemas, fazer ciência. Então a Orion deve fazer o acoplamento com o Gateway. Isso é um passo crítico. Acoplar no espaço já é complicado em órbita baixa da Terra. Imagina numa órbita lunar, com dinâmica orbital diferente, comunicação com atraso maior, tudo mais distante. Esse acoplamento é simbólico e operacional ao mesmo tempo. Simbólico porque mostra que a infraestrutura está crescendo, operacional porque sem ele a missão não segue como planejado.
O Gateway funciona como uma peça central dessa nova fase de exploração. Ele permite que as missões não dependam de um único módulo que faz tudo. A tripulação chega na Orion, transfere para o Gateway, organiza equipamentos, prepara o lander que vai descer para a superfície. É como se fosse um entreposto, né, cara? Uma base provisória lá em cima. E isso muda completamente a lógica da exploração lunar. Depois disso, vem talvez a parte mais aguardada: enviar 2 astronautas para a superfície da Lua. A Artemis V que deve colocar 2 membros da tripulação lá embaixo para fazer ciência e exploração. E aqui não é só plantar bandeira e tirar foto, não. A ideia é realizar experimentos, coletar amostras, testar tecnologias de permanência prolongada, validar sistemas que vão ser usados numa futura base lunar. Quando a gente fala em ciência, a gente está falando de estudar o solo lunar com instrumentos mais modernos, entender recursos como gelo de água, testar extração, avaliar radiação, poeira, comportamento de equipamentos. Cada passo desses ajuda a transformar a Lua de destino de visita em ambiente de trabalho. Olha que mudança de mentalidade. E enquanto 2 astronautas descem, outros ficam na órbita, coordenando, monitorando sistemas, mantendo o Gateway e a Orion operacionais. É uma coreografia espacial complexa. Tudo precisa funcionar em conjunto. Comunicação, energia, suporte de vida, navegação. Se a gente pensar bem, é quase como uma missão marciana em miniatura, só que mais perto de casa. Agora, um ponto que deixa tudo ainda maior é o papel da Artemis V no início da construção da futura base lunar da NASA. Na arquitetura mais recente do programa, essa missão é associada diretamente a esse começo de infraestrutura permanente. Ou seja, ela não é só exploratória, ela é construtiva. Ela ajuda a dar os primeiros passos práticos na montagem do que pode ser uma presença humana contínua na Lua. Isso pode envolver entrega de componentes, testes de sistemas que depois vão compor essa base, validação de processos logísticos. É como começar a montar um canteiro de obras fora da Terra. E isso é algo que a humanidade nunca fez. A gente já foi e voltou da Lua. Agora a proposta é ficar, nem que seja de forma intermitente no começo. Então, a Artemis V entra como missão-chave nesse processo, porque se ela conseguir integrar lançamento com SLS, viagem segura na Orion, acoplamento com Gateway, descida com lander e início de estrutura de base, ela prova que essa arquitetura funciona. E provar que funciona é tudo num programa espacial. Sem isso, não existe continuidade. E aí entra outro objetivo importantíssimo: manter a cadência anual. Depois dela, a NASA fala em algo próximo de uma missão por ano. Cara, isso é totalmente diferente da época da Apollo. Lá atrás era uma corrida contra o tempo, depois acabou. Agora a ideia é criar rotina, transformar voos lunares em algo planejado com frequência, previsibilidade. Se a Artemis V cumprir seu papel, ela ajuda a estabelecer esse ritmo, porque cada missão que voa, aprende e retorna com sucesso, reduz risco para a próxima. Aumenta a confiança política, técnica e pública. E manter uma missão por ano significa criar uma linha quase industrial de exploração lunar. Significa treinar equipes constantemente, manter fornecedores ativos, evoluir tecnologia de forma contínua. Olha só o tamanho disso. Não é só sobre a missão em si, é sobre o efeito dominó que ela pode gerar se tudo funciona. O programa ganha estabilidade. Se ganha estabilidade, a base lunar deixa de ser sonho distante e passa a ser projeto em andamento. E se a base começa a ganhar forma, a Lua vira laboratório permanente para preparar Marte. Então, quando alguém pergunta o que a Artemis V deve fazer, a resposta parece simples na superfície: levar astronautas à órbita lunar, acoplar no Gateway, mandar 2 para a superfície, começar a base e sustentar a cadência anual. Mas por trás de cada uma dessas frases existe uma complexidade absurda. Existe engenharia de ponta, coordenação internacional, contratos industriais, testes, simulações, risco calculado, e é isso que torna a missão tão estratégica. Ela não é apenas mais um número na sequência, ela representa a transição entre explorar e começar a ocupar.
entre visitar e começar a construir, entre fazer demonstração tecnológica e iniciar infraestrutura permanente. Se a gente olhar com calma, a Artemis V é quase como um ponto de inflexão. Até ali, o programa prova que consegue ir e voltar. A partir dali, ele começa a provar que consegue ficar e operar com regularidade. E isso muda o jogo completamente. Então, resumindo dentro dessa lógica toda, a Artemis V deve ser a missão que consolida a arquitetura Artemis como algo funcional, integrado e sustentável. Ela conecta SLS, Orion, Gateway, Lander e o embrião da base lunar numa mesma operação coordenada. E se tudo isso acontece como planejado, a Lua deixa de ser apenas destino simbólico e passa a ser território de trabalho humano contínuo. É esse o tamanho do que está em jogo, né, cara? Agora, né, cara, depois de entender o que a missão deve fazer dentro do papel dela ali na arquitetura, a gente precisa falar do outro lado da moeda, que é aquilo que ainda pode mudar. E isso é muito importante deixar claro, porque muita gente olha para cronograma de agência espacial e acha que está tudo escrito em pedra. Não tá. O programa espacial é uma coisa viva, dinâmica, que vai sendo ajustada conforme tecnologia, orçamento, política e até cenário internacional vão mudando. É complicado isso aí. Primeiro ponto que chama muita atenção. A tripulação ainda não foi anunciada oficialmente. Até agora a NASA não divulgou os nomes dos astronautas da Artemis V. E isso não é detalhe pequeno não, tá? Quando uma missão começa a ganhar nome e rosto, ela ganha identidade pública, ela ganha narrativa. O fato de isso ainda não ter acontecido mostra que a missão, nesse aspecto, continua em aberto. Pode ter definição interna acontecendo? Pode, mas oficialmente não tem anúncio. E aí você pode perguntar, mas isso muda o quê? Muda bastante coisa, olha só. Dependendo do perfil da tripulação escolhida, você pode ter especialistas diferentes, experiências diferentes, prioridades diferentes na parte científica. Um astronauta com histórico mais forte em geologia pode influenciar o tipo de experimento que ganha destaque. Um astronauta com experiência em montagem de estruturas pode ter papel mais ativo na parte de infraestrutura. Então, enquanto os nomes não são divulgados, existe uma margem de incerteza sobre o perfil exato da missão. Outro ponto importante é a própria data. A NASA descreve o lançamento como anticipated, ou seja, previsto, esperado, mas não garantido. Essa palavrinha, cara, diz muita coisa. Não é confirmed, não é locked, é anticipated. Isso significa que o cronograma ainda está sujeito a ajustes. Pode atrasar? Pode. Pode escorregar alguns meses? Pode também. E isso faz parte da realidade de qualquer programa espacial complexo. Quando a agência fala que continua refinando a arquitetura do programa, isso também é sinal de que detalhes operacionais ainda estão sendo ajustados. A arquitetura não é só desenho bonito em apresentação. A arquitetura envolve sequência de eventos, integração de sistemas, logística de lançamento, janelas orbitais, coordenação entre parceiros internacionais. Se uma peça muda, o resto pode precisar ser recalibrado. E aqui entra um ponto muito interessante. Houve uma mudança importante em relação a descrições mais antigas da missão. Páginas anteriores tratavam a Artemis V como a terceira aterrissagem lunar do programa. Só que na revisão feita em 2026, a sequência das missões foi reposicionada. Isso quer dizer que a ordem das coisas mudou dentro do planejamento geral. Esse tipo de reposicionamento mostra como o programa não é estático. Às vezes uma missão que parecia ter determinado papel passa a ter outro dentro da estratégia maior. Pode ser por questão técnica, pode ser por disponibilidade de sistemas, pode ser por decisão estratégica mesmo. O fato é que a Artemis V de hoje não é exatamente a mesma Artemis V descrita alguns anos atrás em termos de sequência dentro do programa. E isso é muito revelador, porque mostra que a NASA está adaptando o plano conforme a realidade vai se impondo. Não adianta manter um cronograma rígido no papel se os sistemas não acompanham no mundo real. Então a agência vai ajustando, vai reorganizando, vai reposicionando as peças no tabuleiro. É quase um jogo de xadrez espacial, né? Agora, um dos fatores mais sensíveis nessa história toda é a prontidão dos landers. Em 2026, fontes de cobertura do setor espacial destacaram que Artemis I e V dependeriam do sistema de pouso que estivesse pronto para voar. E aqui é importante fazer uma distinção. Essa leitura
vem do acompanhamento do setor. Não é necessariamente a formulação oficial central da NASA, mas ela faz sentido dentro da lógica operacional. Porque pensa comigo, não adianta ter foguete pronto, cápsula pronta, planejamento pronto, se o veículo que vai descer para a superfície não estiver certificado e operacional. O lander é peça crítica. Se ele atrasa, a missão precisa ser ajustada. Pode mudar perfil, pode mudar objetivo, pode até mudar a posição dentro da sequência do programa. E aí você começa a perceber como tudo está interligado. Se o lander A não fica pronto, mas o lander B fica, pode haver uma decisão de usar aquele que estiver mais avançado. Isso altera cronograma, altera testes prévios, altera treinamento da tripulação, porque cada sistema tem suas especificidades, seus procedimentos, suas interfaces. Além disso, existe sempre a questão orçamentária. Embora nem sempre isso esteja no centro das apresentações técnicas, orçamento influencia cronograma diretamente. Se há atrasos em repasses, se há mudanças de prioridade política, isso pode impactar contratos, cronogramas de desenvolvimento, certificações. Então, quando a data é tratada como anticipated, existe todo um pano de fundo por trás dessa palavra. Outro detalhe que muita gente às vezes ignora é que revisão de arquitetura não significa problema necessariamente. Às vezes significa amadurecimento. Significa que os dados coletados nas missões anteriores mostraram que determinado caminho é mais eficiente, ou que determinada sequência faz mais sentido do ponto de vista operacional. Então a mudança na posição da Artemis V dentro da narrativa do programa pode refletir aprendizado acumulado. E isso é normal em programas dessa escala. A Apollo, lá atrás, também passou por ajustes antes de chegar ao pouso. Só que naquela época a pressão política era gigantesca e o prazo era praticamente fixo. Hoje a lógica é diferente. Existe ambição, claro, mas existe também uma tentativa de construir algo sustentável. E sustentabilidade exige flexibilidade. Então, quando a gente fala do que ainda pode mudar na Artemis V, não é para criar dúvida sobre a missão em si. É para entender que ela está inserida num ambiente complexo, em constante evolução. A tripulação ainda não anunciada, a data classificada como prevista, a arquitetura sendo refinada, a sequência das missões sendo reposicionada, a dependência da prontidão dos landers, tudo isso mostra que o programa está vivo. E olha que interessante, essa margem de mudança também pode ser vista como oportunidade, porque permite incorporar melhorias, ajustar metas, corrigir falhas antes que elas se tornem problemas em voo. Melhor ajustar no papel e no solo do que ajustar no espaço, né, cara? No fim das contas, a Artemis V está numa zona entre definição e flexibilidade. Já existe um plano claro, já existe uma intenção estruturada, mas ainda há peças móveis. E isso não diminui a missão. Pelo contrário, mostra que ela está sendo moldada conforme a realidade técnica e estratégica do momento. Então é isso que precisa ficar claro nessa parte da história. A Artemis V tem um esqueleto bem estabelecido dentro do programa, mas o corpo ainda está sendo ajustado. E esse ajuste constante é parte natural de qualquer grande empreendimento espacial. Não é sinal de fraqueza, é sinal de que estão acompanhando de perto cada variável antes de colocar seres humanos lá na frente dessa operação gigantesca. No fim das contas, né, cara, a Artemis Z representa esse equilíbrio entre ambição e ajuste fino. É missão estratégica, é construção de futuro, mas também é planejamento vivo, que muda conforme a realidade. Se tudo se alinhar, ela marca o começo de uma presença humana realmente constante na Lua.